Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos. Estamos visitando a empresa dos empresários Antônio Quinteiros e Paulo Gerhardt. As empresas, porque eles são multimídias, multifacetados, são palestrantes, professores, consultores. Estamos aqui na Virtuale e na Soubis, que fica na Padre Cacique, aqui em Porto Alegre. E vamos conversar um pouquinho então com esses empresários e vamos começar primeiro com um que vocês vão reconhecer o sotaque dele, mas ele é gaúcho. Olá, tudo bom, Norland? Antônio Quinteiros, quanto tempo tu está aqui? 32 anos. Chileno? Chileno. Gaúcho? Santiago. Chileno gaúcho. Nasci em Gaúcho. Santiago. Gaúcho. Te sente muito bem aqui? Sim, a família toda brasileira, todo mundo gaúcho. Morei mais aqui que em qualquer lugar do mundo. Como é que foi essa migração do Chile para o Brasil, cultura brasileira e cultura gaúcha? Olha, tive uma certa facilidade, Orlandini, porque a esposa brasileira, isso ajuda muito. Aprendi a falar rapidamente o português, me comunicar, né? Tem um sotaque que a gente fica, é a marca registrada, mas me sinto muito bem aqui e te diria mesmo que, como estou há 32 anos aqui, sou mais brasileiro, mais gaúcho que chileno. Quando tu chegasse aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o que tu começou a fazer imediatamente? Não, eu sou engenheiro de software de formação. Então, já 6 meses depois de estar chegado aqui, ter me começado a comunicar bem, eu já comecei a trabalhar como gerente da área, né, em algumas empresas aí de destaque gaúcho conhecidas, né, das pessoas mais antigas, como Cambial, H.Eckel, Soul, né, foram algumas empresas que eu cheguei a gerenciar e a fazer implantações de tecnologia na época, né, que era inicial, colocando os primeiros RPs, os primeiros equipamentos a funcionar. Legal. Paulo, como é que foi a tua vida aqui? Um veio do Chile, atravessou a cordilheira e não volta mais, né? Diz que é gaúcho e por aqui ficará. E a história um pouquinho do Paulo Gerhardt? Então, eu sou porto-alegrense, né? Aí, nascido há 55 anos e um pouquinho mais. E desde o início, né? Vamos dizer assim, estive na terra, me criei na terra, estudei na terra e me dedico basicamente, fiquei 6 anos fora, né? Na verdade, 6 anos em Florianópolis. Eu fiz o que todo gaúcho... No exterior? No exterior, né? Fiz o que todo gaúcho sonha fazer, né? Morar em Florianópolis. Realizei o sonho, 6 anos, mas resolvi voltar à terra, né? Tocar os negócios novamente aqui. Continuo com o negócio lá em Florianópolis, nós temos uma unidade da Virtuale lá em Florianópolis. E aqui tocamos os negócios da Soubis, tocamos os negócios da Virtuale. Já estou aí há mais de 20 anos, né? Trabalhando, empreendendo, na verdade, né? A primeira empresa já tem mais de 20 anos. E sempre trabalhando nessa área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas, orientando e tentando buscar aí o crescimento, na verdade, desse nosso empresariado gaúcho. Paulo, 2 empresas, Virtuale e Soubis. Vamos falar um pouquinho da Virtuale. Então, a Virtuale, o início dela já tem 8 anos, né? Surgiu assim um pouco por acaso, foi justamente quando eu estava voltando lá de Florianópolis. E eu tinha já os escritórios montados e resolvemos então criar um novo negócio, né? Eu já era um usuário de escritórios virtuais em todo o Brasil, eu viajava bastante, eu usava bastante escritórios virtuais e eu disse assim, podemos montar agora aqui um outro negócio. E em 2009 resolvemos então criar a Virtuale, né? A primeira unidade lá em Florianópolis. E eu diria que naquele momento, né, era uma demanda que existia, tinham poucos concorrentes na época, então foi um negócio que deu certo, né? E aí trouxemos essa ideia aqui em 2011 para Porto Alegre, abrimos então a Virtuale aqui em Porto Alegre em 2011, e o objetivo da Virtuale basicamente é oferecer um espaço para profissionais liberais, empresas que queiram se estabelecer no mercado ou empresas que queiram trazer uma filial para Florianópolis ou para Porto Alegre, enfim,
A partir dali tem toda a estrutura montada. Então, simplesmente as pessoas ocupam os espaços. Tem tudo pronto, tem internet, tem telefone, tem secretária, tem todo o serviço que um profissional precisa, que uma empresa precisa. Está tudo pronto, é só sentar e focar no seu negócio. Aquele que não quer fazer um grande investimento, né? O profissional liberal hoje que está entre Porto Alegre e Florianópolis não precisa ter um escritório e pagar aluguel o mês inteiro, pagar telefone, secretário, quer dizer, é tudo um ambiente compartilhado. Exatamente. Nós temos dois ambientes. Que tem uma parte exclusiva também, tu pode ter a tua própria sala. Né? Exatamente. Então, aqui em Porto Alegre nós temos os dois tipos de ambientes. Nós temos um ambiente compartilhado, um ambiente colaborativo, que a gente chama de coworking. E aí nós temos aqui 60 posições, onde as pessoas simplesmente ocupam essas posições de trabalho com tudo montado, né? Neste caso, pode ser lá uma startup, pode ser um profissional que queira começar uma atividade, né? Saiu da faculdade, não tem o dinheiro para montar um escritório, por exemplo, um advogado, né? Um corretor de imóveis que queira fazer um negócio inicial, ele pode então ocupar um espaço desse. E depois ele vai crescendo, né? E nós temos a segunda opção, que é o escritório virtual, que são salas exclusivas, onde as pessoas podem tocar o negócio ali, fazer uma reunião de negócios, fazer um atendimento. Tem muitos psicólogos, coaches, consultores de RH, que utilizam esses espaços também para fazer uma entrevista, fazer uma seleção de pessoal. E também empresas que querem colocar uma filial, né? Querem se estabelecer na cidade, ou em Porto Alegre, ou em Florianópolis. Então tem esses espaços exclusivos. Telefone para contato? O telefone para contato é o 3024 1055, aqui em Porto Alegre, 51, né? E em Florianópolis é 48, o 3226 1616. E na internet? Na internet é www.evirtuale.com.br, evirtuale.com.br. Antônio Quinteiros, e a Soulbiz, qual é o foco, com quem que ela opera, que tipo de empresa? Olha, a Soulbiz é uma empresa que ela tem por missão ajudar pequenas e médias empresas a vender mais, certo? A gente viu uma oportunidade de mercado, viu que o comportamento do comprador estava mudando e que estava cada dia mais difícil fazer negócios, certo? Eu dou até seguidamente um exemplo, é só ir em um shopping e a gente ver que as lojas estão vazias, né? O comportamento de compra mudou, nós mudamos nisso. Certo? E a Soulbiz sabe e conhece bem como ajudar as empresas a solucionar esse problema. Então, hoje nós pegamos empresas, pequenas empresas, pegamos médias empresas e orientamos elas e passamos essas novas tecnologias de presença para gerar leads e esses leads ser qualificados, gastar menos na tratativa da venda, né? A loja tradicional mudou, né, Antônio e Paulo? Hoje tem muita gente como eu, e vocês devem fazer o mesmo, tu vai na loja, vê o que tu quer comprar, depois tu vai para a internet pesquisar o menor preço. Isso aí. E não só na loja, né? Sino produtos de alto valor. Hoje nós temos aí clientes que trabalham desde um livro até caminhões, todos customizados, etc., fazendo negociações. E esse também é uma forma bem mais barata de você fazer marketing e bem mais barato de você ficar conhecido, não só no Brasil, sino no mundo inteiro, né? Hoje, a questão dos negócios traspassa as fronteiras, né? Quais são os maiores problemas? Assim, nós estamos nessa crise que nós estamos num atoleiro que já se arrasta aí. Olha, 2013, 2014 começou a ficar mais aguda aqui no Brasil. O que as empresas estão sentindo? O que aconteceu? Em realidade, nós temos aí na Soulbiz temos uma opinião referente a questões de crise, né? Nós não gostamos nem de falar nesse termo porque muitas pessoas ficam, digamos assim, até arrepiadas com isso. Mas eu posso te falar o seguinte, há 32 anos que estou no Brasil, como estava te falando agora há pouco, e eu nunca me lembro de ter passado mais de 1 ano, 2 anos sem uma crise no Brasil. Então, aquilo ali que é crise frequente não é mais crise. Certo? Acredito sim, é verdadeiro, e a gente vê que nós temos algumas dificuldades políticas, corrupção, etc., questões que democracias latino-americanas passam, tá? Mas te posso falar assim que a verdadeira crise, o verdadeiro problema está nessa mudança de comportamento que foi gerado pela internet. A internet propiciou informações e acessos onde não se tem mais. Hoje você tem, por exemplo, a maior companhia de táxi do mundo, não tem um táxi, que é o Uber.
né? A maior imobiliária do mundo, o agenciador de imóveis, ela não tem nenhum imóvel, que é Airbnb. E assim vai, né? Tem alguns aplicativos, por exemplo, na China, que são aplicativos de empréstimo de dinheiro, que estão quebrando as grandes financeiras. Logo isso vai chegar aqui. Não tem como não conseguir chegar. Então, assim, o comportamento, né, de compra, o comportamento mudou. Isso está claríssimo, né? E tem novas formas hoje que tem que ser inseridas nas pequenas, médias e grandes empresas, certo? Com respeito a marketing, com respeito a vendas. Senão, muita gente vai fechar as portas e muito tempo vai se perder nisso, né? Temos que nos adaptar rapidamente a essas mudanças, que hoje em outros países como Estados Unidos, Canadá, Europa, como continente, já estão dando há muito tempo. Isso não é um commodity, marketing digital, marketing de resultados, não é um commodity, não é uma moda. Isso veio para ficar e tem que aproveitar isso. Paulo Gerhardt, como é que tu acha qual é o comportamento que os profissionais liberais que estão tendo nesta nova movimentação do mercado? Tá? Eu outro dia vi um documentário, indo para o lado que o Quinteiro falou de algumas inovações que estão revolucionando, que na África, por exemplo, agências bancárias é o armazém da esquina. Tu chega lá com o teu celular, faz a transferência de R$100 para a conta do armazém, o cara te dá R$100 em dinheiro e tu saca sem pagar, sem ter que ter a máquina aquela para retirar o dinheiro ou ter que ir numa agência bancária. Quer dizer, tudo mudou. Então vejam que essas mudanças causadas, né, originadas pelas novas tecnologias, pelas redes, pela internet, enfim, né, elas mudaram o comportamento das pessoas. E mudou também tudo que envolve isso, né? O mercado de trabalho mudou. Então o trabalho tradicional, né, que é ele que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o qual nós fomos educados e ensinados desde criança, né, isso mudou. Então, hoje as pessoas começam a ganhar dinheiro das formas mais inusitadas possíveis, né? Então, nós temos pessoas que hoje têm uma ideia na internet e ganham dinheiro com isso. Hoje, por exemplo, tem meninos, né, que começam a postar vídeos no YouTube, são os famosos YouTubers, né? E que começam a ganhar dinheiro com isso. Então, adolescentes, né, com 15, 16, 17 anos, que têm milhares de seguidores. E aí, grandes empresas procuram, né, esses YouTubers para anunciar nos canais deles, porque eles começam a ganhar dinheiro com isso, né? Tem meninos aí ganhando muito dinheiro com isso. Fora outros aplicativos que são gerados, né? Nós temos aí, por exemplo, o Quinteiros comentou do Airbnb, falamos do Uber, né? Mas tem outros tantos aplicativos na internet com pessoas ganhando dinheiro das mais diversas formas. Tem, por exemplo, o Dog Hero, que é uma rede de cuidadores de pet. Então, pessoas comuns que se cadastram lá e que podem ser cuidadores dos animaizinhos, dos pets, né? Concorrendo com as pet shops, com os hotéis de pet, né? Então o cara está lá montando um negócio, investindo, mas a pessoa está em casa fazendo o mesmo, né? Com nenhum investimento, praticamente, e ganhando uma renda que de repente vai ser maior do que até de uma loja. Então isso muda tudo, né? Então as pessoas que vão fazer uma faculdade, que vão se preparar, enfim, acabam tendo uma série de desafios pela frente, porque o mundo está completamente, né, transformado, né? Então essas coisas todas, a gente tem falado muito disso, né? Isso tem que começar na cabeça das pessoas. As pessoas têm que mudar isso, né? Porque aquilo que vinha funcionando há muitos anos já não funciona mais. Então, é preciso que as pessoas elas caiam, né, tenham esse choque de realidade para dizer assim, cara, eu me formei, sei lá, em engenharia, me formei em direito, me formei em medicina, só que as coisas agora estão mudando. Qual é o meu caminho? O que eu tenho que fazer? Né? A gente brinca muito, né, que as pessoas hoje elas estão no mundo muitas vezes a passeio. Ninguém sabe para onde está indo. Parece que estão dentro de um navio que vai para qualquer lugar, né? A gente falta muito propósito para as pessoas. Falta muito identificar, não só para as pessoas, não. Falta para as empresas também. Então, pequenas e médias empresas especialmente, não têm uma missão, não têm um determinado propósito para o qual elas existem. E as pessoas também, a grande maioria das pessoas, não sabe por que está aqui. Paulo, contato com a Soubis. Então, pelo telefone 51 3325 5204, ou pode também através do nosso site, né, www.solbis.com.br.
né? Então, entre em contato com a gente vai dar toda a orientação que for necessária, a gente faz todo um diagnóstico com as empresas. Você quer montar um negócio? A gente tem desde a da posição de trabalho aqui na Virtuale, até toda a orientação, o crescimento, o desenvolvimento dessa empresa até ela chegar numa empresa de maior porte. Obrigado, Paulo. Obrigado, Antônio. Obrigado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos conversando com os empresários Antônio Quinteiros e Paulo Gerhardt. Estamos falando sobre o que está acontecendo nesse mundo que mudou tudo. Não é mais do jeito que a gente achava que era. E lembrem-se de uma máxima, né? 2 erros não fazem um acerto. Mas, o Paulo, as empresas têm que repensar o que faz. As empresas, os empresários, profissionais liberais têm que mudar a maneira que estão agindo, estão pensando, tá? E se fala muito hoje, tá, em mindset. O que é isso exatamente? Então, eu estenderia tudo isso não só para as empresas, profissionais, mas como todas as pessoas. Pessoas em geral, elas precisam se adequar a esse novo mundo, a essas transformações todas que existiram. Nós, na verdade, somos um conjunto, nós somos constituídos de um conjunto de crenças. Essas crenças que nós aprendemos desde criança, nós vamos adquirindo, né? Quando nós começamos na nossa casa, depois vamos para a escola, para a universidade. Leite com melancia dá dor de barriga. Isso é uma das crenças, né? Então essas coisas todas, elas vão sendo acumuladas ao longo do tempo. E vão formando um conjunto, né, de convicções que a gente acaba tendo. Isso forma o nosso mindset, o conjunto de atitudes mentais que a gente tem na nossa cabeça, que são coisas que vêm das nossas crenças, né, das nossas convicções formadas ao longo de todos esses anos, né? Então as pessoas, na verdade, elas vão seguindo pela vida baseada nessas crenças. Então os resultados que nós obtemos na vida é fruto das nossas crenças. Porque as nossas crenças formam os nossos hábitos. E os nossos hábitos vão formando os nossos comportamentos. Então, os nossos comportamentos vão dar os nossos resultados. Então, tudo aquilo que a gente faz todos os dias, no fundo, é fruto das nossas crenças e do nosso mindset. Então, esse mindset é que nos dirige, que nos leva aos nossos resultados. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas o problema é a crise, é o mercado, é a empresa, é o produto, enfim, são os outros, enfim. Sempre temos a tendência de colocar isso sempre no exterior, né? Mas não. Os resultados são fruto das nossas escolhas, os resultados são fruto dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. E é isso que nos conduz na vida. O Paulo, essa questão de mudou tudo, né? Hoje tem uma concorrência muito grande. Eu um tempo atrás, algum tempinho atrás, eu fiz vários cursos, várias palestras, eu participei, e eu me lembro que um palestrante um dia chegou e disse, numa palestra ele fez uma pergunta: vocês sabem qual é a diferença entre Deus e o cliente? E o pessoal olhando, sei. Não sei. Deus perdoa, o cliente não. Isso é uma grande verdade, né? Isso hoje está exponencializado. Por quê? Porque hoje não tem espaço mais para o erro, né? Você errou, você pode nunca mais ter aquele cliente na tua frente, porque ele tem outras tantas opções de compra. Então, hoje em dia, errar é humano, mas talvez não tenha uma segunda chance. Né? Essa chance talvez seja perdida aí, nesse primeiro contato, nessa primeira vez que você teve o cliente na tua frente. Então, voltando à questão, né? Isso é uma mudança de mindset de novo, né? O mindset, o ideal é que as pessoas tivessem um mindset que fosse sempre aprendendo, desenvolvendo sempre ao longo do tempo, que nunca parasse, né? Fixasse. Ele tem que sempre evoluir, ele não pode estar parado, porque se parou, as mudanças atropelam. Obrigado, Paulo. Obrigado, Antônio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
volta ao nosso programa Luiz Carlos Zancanella, diretor-presidente da SafeWeb. Zancanella, combinamos de semanalmente darmos algumas dicas aqui, a SafeWeb vai trazer algumas informações. Então vamos falar o que é o certificado digital e para que serve, e também, se der um tempinho, a gente fala de dicas para desenvolvedores, programadores e empresas que trabalham com sistemas, de como melhorar a segurança, principalmente a questão de acesso a banco de dados. É uma satisfação voltar aqui no programa. Uma boa noite aos espectadores. O certificado digital, em síntese, ele é um documento para uso na internet. Ou seja, ele é similar ao documento da carteira de identidade que você usa no dia a dia, só que o certificado digital você usa na internet. Quando que você usa na internet? Por exemplo, quando você quer fazer uma autenticação a um banco, você pode colocar uma senha que o banco imagina que você, como titular da conta, conheça, e só você conhece, então ele te identifica através disso. Ou ele pode te identificar através de uma identidade, que é exatamente o certificado digital, que é essa identidade, que é algo que você tem, que vai fazer a identificação no banco. Então, essa é a identidade. Só que o certificado digital, além de uma identidade, ele está associado a uma tecnologia de segurança que é conhecida como tecnologia de chaves assimétricas ou pares de chaves. O que são essas chaves? São segredos. Esses segredos, para que eu uso? Para garantir segurança de documentos eletrônicos. Como é que eu posso garantir a segurança do documento eletrônico? Bom, eu posso querer que o meu documento eletrônico ele não seja alterado por ninguém, ou eu posso querer que o meu documento eletrônico seja sigiloso. São duas coisas diferentes. Por exemplo, quando eu vou mandar um e-mail, se eu quero mandar um e-mail para ti, Orlandino, eu posso querer mandar um e-mail com a garantia de que ninguém vai alterar o meu e-mail, aquilo que eu disse, ao longo do processo de sair do meu computador, passar no meu servidor, passar pelos bancos de dados de e-mails da internet, chegar no teu servidor e para o teu computador. Se eu quero garantir isso, eu assino digitalmente. Eu uso um segredo do meu certificado digital para fazer uma assinatura. O que a assinatura garante? Ela garante que a tecnologia da assinatura garante que o e-mail fui eu que mandei, porque eu tenho aquele certificado, e ele garante que ninguém vai alterar o conteúdo do e-mail. Se for alterado, você vai perceber, ele vai te dizer que, olha, o conteúdo foi manipulado. Agora, se eu quiser mandar um e-mail sigiloso para ti, aí eu tenho que pegar uma das chaves do teu certificado digital, que é a chave conhecida como chave pública, encriptar o e-mail e mandar para ti. Aí só você, com a outra chave, que é a chave privada, vai conseguir decifrar esse e-mail. Então eu tenho a garantia de que o e-mail trafegou da origem, ou seja, de mim até você, de forma sigilosa. Ninguém vai conseguir decifrar esse e-mail, ninguém vai ver o conteúdo, ele vai ser um e-mail seguro, né? Isso é o que todo o pessoal da organização terrorista internacional utiliza, né? Faz circulação de informação de forma sigilosa, de maneira que ninguém consegue interceptar e ver o que tem dentro dele. Então, essas são basicamente os dois princípios de segurança do certificado digital que ele te proporciona, né, para a segurança da informação. Integridade, ou garantia de não alteração do conteúdo, e criptografia, garantia de sigilo. Tá? E a outra é a identificação, é você poder te identificar perante um banco, perante a tua empresa, perante qualquer sistema, Receita Federal e assim por diante, dizendo que você, de posse do teu certificado digital, eu sou essa pessoa que estou querendo acessar esse sistema. Zancanella, para encerrar, você tem um programa maravilhoso, muito legal, que eu gosto muito, o EDOC, né? A assinatura que você pode assinar um contrato. Eu tenho um contrato contigo, a gente assina e sem ter que ir no cartório. Exatamente. O EDOC é um portal que você acessa ele com o teu certificado digital e assina o documento que você tem. Então pode ser um contrato, pode ser uma declaração, qualquer documento eletrônico que você queira assinar, você garante que a partir daquele momento esse documento ele não vai ser adulterado e sabe que foi você que fez. Se é um contrato, a outra parte também tem que assinar, né?
Então ela entra no mesmo portal e faz a assinatura com o certificado digital da outra parte. Então as duas partes assinam um contrato e ele passa a ser um documento eletrônico com validade jurídica. E só quem tem acesso a esse sistema é quem tem permissão, né? Eu assinei um contrato com o Zancanella, mando para ele: ó, Zancanella, tu tens que assinar aí. Daí tu tens acesso e vice-versa. Exatamente. Só quem tem acesso ao documento são as partes envolvidas. Ninguém mais tem acesso a esse documento, a menos que você queira publicá-lo, né? Mas dentro do portal, não. Lá no portal, só as partes envolvidas é que têm acesso, se identificando com o seu certificado digital. Nenhum login, senha, nada, com o certificado digital. Obrigado, Zancanella. Até a próxima semana.